Pessoal, hoje a gente vai falar sobre correlação e regressão linear, né? E regressão linear simples. Primeiro, só lembrando uma coisinha da ANOVA que a gente trabalhou na aula passada. Na ANOVA, a gente tinha essa tabelinha aqui para fazer o cálculo do nosso F observado. A regressão também usa um F, mas ele é calculado de outra maneira, né? E também tem um R quadrado. Então a gente vai trabalhar com esses dois elementos aí quando tratar da regressão. Se vocês entenderam bem como funciona a nova, a regressão é bem similar à interpretação, à leitura dos resultados, mas ela vai exigir um aprofundamento em alguns outros detalhes que a gente já vai conversar. Mas primeiro vamos para a correlação, né? O que é correlação? Correlação, a gente já tem uma noção intuitiva de um relacionamento conjunto entre duas variáveis, né? Por isso correlaciona. Eu tenho duas variáveis, por isso aqui fala valores pareados, eu tenho pares de variáveis, variável x e y sempre vão ser pares de variáveis em uma amostra e vou ver qual é o grau de relacionamento linear entre elas. Esse é o chamado coeficiente de Pearson. Esse é o que a gente mede. Ele é medido com, o nome dele é um R minúsculo. Ele varia de -1 a 1. 0 significa que não há correlação linear. 1 quer dizer que a correlação linear é perfeita e positiva, -1 que ela é perfeita e negativa. Então essa medida entre 0 e 1 é o quão linear ele é. Ele não mede intensidade, não mede inclinação, nada, né? Isso só na regressão que a gente vai ver daqui a pouquinho. A maneira de calcular esse coeficiente R é essa formulinha aqui. Dá para fazer isso aqui tudo no braço, mas a gente não precisa fazer, como eu falei, planilhas vão fazer isso para a gente, pacote estatístico faz isso para a gente, calculadora faz isso para a gente, não tem por que a gente ficar fazendo esse exercício, a não ser que vocês tenham uma empolgação muito grande por ficar fazendo continhas. Aqui estão vários tipos de correlação, né? Eu queria chamar a atenção um pouco para esse formato. Uma correlação 1 ou -1, ele quer dizer que os dois pares, né? Aqui eu tenho uma variável, é como se eu tivesse um gráfico aqui, né? Os valores x e os valores y. Quer dizer que é uma reta perfeita decrescente, uma correlação negativa. Aqui é a mesma coisa, uma correlação positiva. Conforme vai acontecendo um espalhamento, ele vai ficando mais distante de uma reta, ele vai diminuindo. Até aqui ele espalhou completamente. Então essa correlação é zero. Nessa linha aqui de baixo eu tenho várias correlações com o valor 1. Quer dizer, é uma reta perfeita. Só que ela tem inclinações diferentes. Então eu não estou medindo o grau de inclinação, eu estou medindo o quanto essa relação se aproxima de uma reta. É isso que correlação mede, o quanto ela se aproxima de uma reta. -1, todos aqui. E essas aqui, vejam, são todas correlações com valor zero. Porém, ela tem um certo formato, né? Ela não está aí à toa. Então ela tem uma certa fórmula que rege a relação entre x e y, entre as minhas variáveis. Só que na parte linear ela não vai apresentar resultado nenhum. Então quer dizer que não há relação entre as duas variáveis? Há um tipo de relação. Aqui, ó, ela faz um Wzinho, bonitinho e tal, né? Faz um sorrisinho, seja o que for aqui. Ela tem uma relação, mas não é uma relação linear. Então ele só mede relação linear, o quanto mais próximo ele está de uma reta. É isso que correlação mede. E isso pode ser muito útil para a gente e de fato é bastante útil. Então é uma piadinha, há uma correlação entre comprimento de barba e poder mágico. Vocês veem que conforme aumenta a barba, o poder mágico está aumentando aqui, né? Aqui está o autor do gráfico de correlação. O Marx aqui tem uma barba pequena e não tem nenhum poder mágico. O Papai Noel, o Saruman, o Dumbledore, o Saruman, o Gandalf, até Deus aí.
Mas claro que é o Gandalf depois que ele ficou branco, né? Quando ele era cinzento, ele ainda não era mais poderoso que o Saruman. Isso qualquer um sabe. A pergunta que nos caberia é: será que o tamanho da barba afeta os poderes mágicos? Há uma relação de causalidade? Não, que é uma correlação linear aí, mas não necessariamente uma coisa causa a outra, até onde a gente sabe. Para testar a correlação, não basta ver correlação, eu tenho que saber se ela é estatisticamente significante. Isso é feito com a distribuição T de student, e é esse o teste que a gente vai fazer, né? Ele há um valor crítico, quer dizer, a gente consegue obter a partir desse teste um p-valor. E aí a gente define um nível de significância. 5%, 1%, seja qual for aí. Nas planilhas eletrônicas, tipo o Excel, o Google, o LibreOffice, o Calc lá do LibreOffice, às vezes ele calcula a regressão, mas ele não dá a significância estatística. Então você precisa ter um pacotinho para fazer esse cálculo de significância. Haver correlação entre duas variáveis não implica em causalidade, ou seja, que uma cause a outra. Pode haver várias correlações espúrias, ou seja, coisas que acontecem juntas, mas não necessariamente uma cause a outra. Eu poderia falar com um grau muito bom de acerto que a oscilação da maré está relacionada com o trânsito na cidade de São Paulo. Quando a maré sobe ou desce, o trânsito na cidade de São Paulo piora. A maré sobe ou desce no comecinho da manhã e no final da tarde. E o trânsito também. Mas uma delas causa a outra? O trânsito causa a maré ou a maré causa o trânsito? Acho que não, né? Então, haver correlação não quer dizer que há causalidade. Porém, ela pode ser uma pista. E aí vale que a gente estude, tente analisar a causalidade. Normalmente a gente não fica cruzando coisas à toa aí para tentar achar correlações e depois investigar. Quando a gente vai analisar os dados, a gente já tem uma certa ideia do que pode estar relacionado com o que, né? Mas não basta determinar a causa, a gente tem que determinar a direção da causa. Será que mais anos de estudo causam uma renda maior ou uma renda maior leva a mais anos de estudo? Se seus pais têm uma renda maior, eles podem investir mais no tempo de estudo dos filhos. Se tem mais estudo, ele pode levar a uma renda maior, né? Então tem fenômenos que são encadeados. Eles um causam o outro, eles têm um ciclo. Quem vem primeiro? Nem sempre é fácil responder esse tipo de coisa numa pesquisa social. Nesse caso até dos anos de estudo, é um pouco fácil aí. São os anos de estudo que impactam a renda ali, né? É isso. A gente poderia fazer um teste observando famílias que têm o primeiro ingresso na universidade, o quanto muda o padrão de renda da geração seguinte, né? Mas nem sempre é fácil determinar qual é a direção da causalidade, que fenômeno causa o quê, ainda que a gente consiga ver que há uma relação de causa e efeito entre dois fenômenos sociais. E muitos fenômenos sociais são multicausais, ou seja, eu tenho múltiplas causas que podem estar afetando os fenômenos. Não haver correlação também não quer dizer que as variáveis não tenham relação. Como a gente viu, pode ter uma relação que não seja linear, pode ser que tenha problemas na maneira como a gente definiu o modelo, como a gente definiu as variáveis e assim por diante. Esse site aqui, Tyler Vision, ele é bastante especializado em correlações espúrias. Eles têm até um livrinho sobre correlação espúria. São caras que fazem pesquisas com dados e as pessoas ficam mandando para eles correlações. Então eles têm páginas e páginas de correlações espúrias aí. Ou seja, correlação que aparentemente uma não tem nada a ver com a outra. Dinheiro gasto com animais de estimação e o número de advogados na Califórnia. Ó, nível da correlação 99,8%. Altíssimo, ó,
Quando um varia, o outro varia também ao longo dos anos. Tenho todos os dados aqui. Nesses que eu peguei, eles nem colocaram o p-valor, mas eles têm alguns exemplos lá no site com p-valor. Ó. Número de filmes que o Nicolas Cage aparece e acidentes com helicóptero matando ocupantes. Ele tem uma correlação negativa, menos 0,82%. Ou seja, é bom ter filme com Nicolas Cage, porque aí tem menos acidente com helicóptero. Se houvesse uma relação de causalidade, né, poderia ser. Esse daqui é um trabalho relativamente sério. Ele foi publicado em 2012 no New England Journal of Medicine, que é um jornal super sério na área de medicina. Ultimamente a gente está acostumado a ver um monte de tranqueira publicada na área de medicina, mas esse é um jornal sério. Mas eles também fazem piada, né? O consumo em quilos per capita de chocolate e o número de prêmios Nobel aqui por 10 milhões de habitantes. Vejam, a correlação é muito boa, 79%, e o p-valor, ó, 0,001%. O p-valor altíssimo. Veja, sem prêmio Nobel, o consumo de chocolate pequeno aqui, ele segue uma relação bastante linear aqui. Ó. Tem uns outliers aqui, a Suécia tem bastante. Tem mais prêmio Nobel aqui do que o consumo de chocolate, e a Alemanha aqui tem mais consumo de chocolate que prêmio Nobel. Talvez o fato da academia do prêmio Nobel estar na Suécia possa influenciar esse resultado aí, né? Mas, enfim. Mas para mostrar um pouco dessa relação aí. E esse é um artigo bem engraçado porque os autores têm todo um embasamento teórico, tem coisas muito curiosas aí nessas análises de correlações espúrias. Né? Mas esse é um artigo acadêmico bem montado, apesar dele ser uma piada. Né? Então, correlação é essa medida de relação linear. Regressão tem uma certa lógica da correlação, mas é uma técnica estatística diferente, é uma técnica estatística bastante sofisticada. A gente vai trabalhar a regressão linear simples, ou seja, entre duas variáveis. Existem vários tipos de regressão. Regressão múltipla, em que tem conjuntos de variáveis interagindo entre si, aí já é uma outra complexidade para análise e a interpretação dos resultados. Regressão logística, que utiliza variáveis categóricas, mas vamos trabalhar só a regressão linear simples. Se algum dia vocês vierem a precisar de outro tipo de análise, aí pelo menos vocês têm o caminho básico de entender o que está acontecendo. Qual é a definição da regressão linear simples? Ela calcula a média condicional de uma variável y a partir de uma variável x. Como assim média condicional? A média de y vai depender da média do valor de x. Então, uma está condicionada à outra. Por isso, ela tem o formato. E o modelo linear simples é uma equação de uma reta. Eu tenho aqui o intercepto da minha reta e aqui eu tenho a inclinação da minha reta. Então, eu tenho um gráfico simples. Seria um gráfico aqui. Tem um intercepto onde ela cruza e tem um grau de inclinação aqui da minha reta. O meu intercepto é o alfa e o grau de inclinação é o beta, mas isso é para a população. O que a gente vai trabalhar é com uma amostra, então a gente vai ter para o nosso alfa o A e para a inclinação vai ser o B que a gente vai calcular. E obviamente, como é um modelo estatístico, ele tem o seu erro também, ou seja, aquele fator que não é explicado pelo modelo. O nosso y é a variável dependente, aqui é explicada, e o nosso x é a variável que explica, ou a variável independente. Então, esse é mais ou menos o formato lógico aqui de uma regressão. O que nos interessa aqui é estimar esses parâmetros, o alfa e beta, ou o A e o B, já que a gente vai fazer isso a partir da amostra. E a partir da amostra, a gente tenta determinar ele para população, assim como a gente faz com média, com proporção, com Q quadrados. A gente usa a amostra para tentar inferir alguma coisa em relação à população. Para uma regressão linear, a gente tem uma série, conforme as técnicas estatísticas,
Conforme a técnica estatística vai ficando mais sofisticado, mais pressupostos, mais suposições a gente tem, mais restrições a gente tem. Então, se a gente furar uma dessas restrições, pode ser que o nosso resultado não seja estatisticamente confiável. É sempre importante ver se a gente não está rompendo as nossas suposições do modelo. E a gente vai ter que testar isso. A gente testou com média, então a gente pressupunha que a nossa amostra era grande para que a distribuição das médias amostrais tendesse uma normal, mas a gente sabe que na prática as coisas nunca casam certinho. Então a gente tem que ver o quão longe a gente está do modelo ou não. Obviamente, variável independente. As variáveis não podem ser combinação linear entre si. Para uma regressão simples, isso daqui não vale, mas para uma múltipla, isso é importante. Né? Se você tiver num modelo com várias variáveis correlacionadas entre si, você vai enviesar o seu modelo aí, a sua estimativa pode ficar muito problemática. Né? O número de parâmetros a ser estimado tem que ser menor que o número de observações. Se eu vou fazer uma reta e vou determinar o A e o B dessa reta, eu preciso ter pelo menos 3 observações, óbvio. Aqui uma coisa importante, os resíduos têm variância constante média zero, e eles são independentes e têm um comportamento normal. Ou seja, os nossos erros, os nossos resíduos, aquilo que sobra quando a gente compara o que o modelo previu e o que a realidade nos trouxe, tem que seguir essa lógica aqui. Se isso aqui for rompido, sinal que o nosso modelo pode não ser aplicável. E o relacionamento entre as variáveis podem ser razoavelmente representado por uma reta. Mas, obviamente, as coisas sempre têm limitações e no nosso exemplo a gente vai trabalhar isso. Então, a regressão linear é estabelecer uma reta. Aqui a gente tem a nossa regressão, a nossa equação da reta. Então, eu tenho as minhas variáveis aqui todas espalhadas. Eu vou tentar estabelecer uma reta que minimize os erros, tenha significância estatística e tenha um bom valor explicativo. O valor explicativo é medido pelo nosso R quadrado. Então, eu tenho que ajustar essa reta para que a posição dela minimize os erros. Esse daqui, no fundo, é a única coisa que eu consigo controlar do meu modelo. Eu consigo ajustar uma reta para que esses erros sejam os menores possíveis. E o nosso erro aqui sempre vai ser um erro quadrático, porque a soma de todos os erros em relação a essa reta, se fosse feito a soma ah, direta, ela seria zero. Então eu tenho que somar, transformar todos os erros em valores positivos. Para fazer isso, vou fazer os erros elevados ao quadrado. Né? Aqui são os erros normais, depois eu vou ter que elevar eles ao quadrado para tornar eles positivos. Então, isso eu consigo controlar. Essas outras coisas, eu vou verificar se depois de eu acertar essa reta, se elas funcionaram. Eu tenho que determinar o meu A, que seria isso daqui, o valor do meu intercepto, e o meu B, que vai ser a minha inclinação da reta. Essa medida de inclinação é uma medida de intensidade. Ela fala quanto que a variável x vai afetar a minha variável y. Então, ela é uma medida de intensidade. Quanto mais inclinada for a reta, quer dizer, uma pequena variação de x causa uma grande variação de y. Essas são as fórmulas aí que regem esse modelo. Então, tem como calcular o A, o intercepto, isso daqui é relativamente tranquilo. Só que para isso eu preciso calcular o valor da minha inclinação. Tem que ter a média de y e a média de x. Calcular a inclinação, vou precisar fazer uma série de somatórias aqui. Obviamente, dá para calcular isso no braço, mas a gente vai deixar os pacotes estatísticos fazerem isso para a gente. Esses estimadores têm distribuição normal, ou seja, eles podem ter intervalos de confiança, e é importante a gente analisar também esses intervalos de confiança. A gente calcula ele sempre usando a lógica da distribuição T, mas obviamente vocês já sabem que a partir de um determinado tamanho da amostra, a distribuição T é praticamente a distribuição normal.
Nesse livro aqui do Bussab e do Moretti, Estatística Básica, o capítulo 15 tem todas as deduções matemáticas aí dessa lógica aqui. O que eu quero apresentar para vocês é só os fundamentos e depois a análise e a interpretação dos dados puros aí, que é o que nos interessa. Então, quais são as diferenças de correlação e regressão? Nenhum dos dois determina a causalidade, mas dão pistas. Os dois podem ser testados estatisticamente. Correlação determina se duas variáveis se relacionam de uma forma linear. E a regressão determina a relação linear. Então, mesmo que elas não se relacionem linearmente, se você mandar o modelo rodar uma regressão, ele vai calcular o A e o B para você. Se você tiver muito azar, vai dar significância estatística numa situação dessas. E aí você vai achar que você achou uma boa regressão, quando na verdade você tem um grande problema na mão. A regressão identifica o grau de intensidade com que uma variável afeta a outra. A correlação não. Ela só indica o quão mais próximo de uma reta é a relação entre as variáveis. A regressão linear permite fazer uma predição. Então, se eu souber que cada ano, que os anos de estudo e o grau de relação entre anos de estudo e renda, eu posso falar assim: a cada ano de estudo que uma pessoa tem, a renda dela aumenta em R$ 500 por mês. Com 2 anos de estudo, a renda dela deve aumentar R$ 1.000 por mês. Eu consigo fazer predições muito precisas aí. E ela necessita de uma análise dos resíduos, ou seja, não basta a gente achar a regressão, a gente tem que ver se a gente não cometeu nenhum tipo de desastre aí no nosso cálculo, se o nosso modelo não está sendo um modelo simplesmente espúrio. Lembrem-se, pacote estatístico, planilha, eles fazem contas. Eles são uns caras muito bons em fazer contas, mas não tem muito senso crítico. Então, se você der número e pedir para ele calcular, ele calcula. Se você der números esquisitos e pedir para chegar num resultado, ele chega. Pode chegar num resultado muito estranho. A gente tem que saber exatamente o que a gente está pedindo para ser calculado e entender os resultados que vão ser trazidos. E é isso que a gente vai fazer. Vamos começar a fazer hoje com correlação e regressão. Quando a gente começa a analisar os dados, é bom a gente conhecer os dados que a gente está trabalhando. Eu sempre sugiro, se você pega um banco de dados, brinca com ele, faz cruzamentos, faz gráficos, tira médias, dá uma olhadinha, pede correlações. Os dados não se apresentam sozinhos, você tem que levar ele para tomar um café, marcar um Zoom, fazer uma live com ele, mandar um zap, conversar com ele ali primeiro para entender o que ele está querendo dizer para você. Conhecer seu banco de dados. Não pede simplesmente para o programa rodar cálculos para você. Tem que conhecer um pouquinho. Uma coisa bastante interessante são esses diagramas de dispersão. Eles pegam o seu conjunto de dados, os pares de dados, eles ordenam um dos dados e plotam o outro. Então dá para você ter uma ideia de como os dados se relacionam. Por que a análise gráfica é importante? Bom, os computadores estão ficando cada vez mais espertos aí, né? Mas tem uma coisa que os computadores ainda não são muito bons e os seres humanos são melhores, é em identificar padrões visuais. Então, os seres humanos são muito bons para identificar padrões visuais, análise de mapas, de plotagens, de gráficos. Os seres humanos são melhores que computadores, pelo menos por enquanto. Tem 4 conjuntos de dados diferentes aqui. Eles têm 10 observações. Nos 4 conjuntos, todos os índices são iguais. A média é 9, a variância de x é 10, a média de y é 7,5, a variância de y é 3,75, a correlação 89,8%, e a reta de regressão tem o mesmo intercepto, esse é o mesmo A, e o mesmo valor de B, mesma inclinação, 0,5. Só que esses dados são diferentes entre si. Então, se eu olhar só esses números aqui
eu corro o risco de achar que eles são tudo a mesma coisa. Mas se eu olhar o gráfico, é isso que eu vou ver. No primeiro conjunto, veja, esse daqui é a retinha de regressão aqui, ó, o intercept e o grau de inclinação da reta aqui. Ó, aqui tem uma relação razoavelmente linear, aqui tem uns errinhos aqui, mas isso é... Aqui ele achou uma reta, mas esses dois dados têm uma relação, mas não é uma regressão linear. Mas ele achou uma reta, se eu pedir para processar, ele vai achar uma reta. Esse aqui, olha, ele tinha uma regressão bem bonitinha aqui, ó, perfeitinha, perfeitinha, mas tem um outlier aqui. E olha o estrago que o outlier faz. Ele joga a minha regressão para cima. Ele jogou aqui para cima a minha regressão. Por que, que o outlier faz isso? O que a regressão tenta fazer é diminuir os meus erros quadráticos. Quando eu tenho um outlier, o meu erro quadrático aqui fica muito grande. Então, para compensar, ele tem que jogar uns erros aqui para baixo também. Essa soma de erro vai ter que compensar esse erro aqui. Isso é o que vai minimizar o total de erros aqui, mas ele estragou a minha reta. E aqui então, olha, eu tinha aqui uma reta bem certinha, mas olha o que o outlier fez. Ele criou uma reta de regressão aqui onde não teria nenhuma. Por isso que, se vocês encontrarem aquele gênio que vai conceder para vocês os pedidos, não se esqueçam, peçam para sempre conhecer a variância da população, e o segundo pedido é para nunca ter outlier no seu banco de dados, porque outlier causa desgraças. E aí, o que, que eu faço se acontecer isso? Simplesmente cancelo ele, falo, ah, não, você não é legal, está cancelado, não existe. Não, não posso fazer isso. Mas posso tentar fazer algum outro tratamento dos dados para verificar se eu posso fazer alguma transformação que diminua a influência e tiro raiz, faço logaritmo, qualquer coisa assim que diminua a influência dos meus outliers. Mas não posso simplesmente excluí-los. Para calcular a regressão, eu vou ter uma tabelinha como uma tabelinha de ANOVA. Só que, obviamente, os meus resultados eu tenho a variação na regressão, a variação dos resíduos e a variação total, que é a soma dos dois. Tenho os graus de liberdade e tenho a soma aí de todos os meus erros. Calculo aqui e tenho o meu F observado. Então é só fazer essas continhas aqui. E obviamente eu posso calcular também meu R quadrado, né, que é o quanto a minha regressão melhorou a minha explicação, ou seja, o quanto ela diminuiu o erro que eu tinha no meu modelo. Em relação a qual modelo? Aquele modelo mais simples de todos, simplesmente a média e desvio padrão, que é o modelo estatístico mais simples que existe. Média e desvio padrão. A gente considera que tudo que existe é variação e uma coisa não está relacionada com outra. Só acontece a variação natural aí que gera um determinado nível de erro. Aqui eu vou tentar diminuir esse erro calculando uma reta, e essa é a medida da minha reta, o quanto que essa minha reta melhora a minha explicação. E aqui, se ela é estatisticamente significante. Se ela for estatisticamente significante, esse é o primeiro fato. Está aprovado. Se não for, acabou a conversa, o modelo não vai para frente. Se for estatisticamente significante, eu vou ver se vale a pena eu tornar o meu modelo complexo para ganhar algum grau de explicação. Eu vi que o meu modelo tem significância estatística, eu verifiquei o p-valor dele. Verifiquei o r quadrado, ok também. Parece que o nosso modelo é bom. Agora eu vou ver se ele não cometeu nenhum crime, se ele não tem uma ficha suja, se ele não mentiu no currículo. Então, eu vou ter que fazer isso analisando os resíduos, né? Ver se as suposições não foram violadas. Se o modelo é homocedástico, ou seja, a variância é constante, se as variáveis são independentes, se os resíduos têm comportamento normal. E aí a gente pode fazer, além de alguns indicadores que mostram isso, a gente pode fazer uma análise gráfica desses resíduos. Os pacotes estatísticos fazem essa análise. O Excel, o Calc, ah, no, no Google eu não tenho certeza, mas no Excel e no Calc é possível, né?
eles fazem o cálculo da regressão, chegam até a fazer uma tabela com os resíduos. Só que eles não fazem os gráficos. Num pacote estatístico ele faz tudo isso, aí a análise é muito melhor, né? Então, por isso a regressão a gente sempre usou com pacotes estatísticos. Mas se você não tiver, dá para se virar com Excel ou com Calc aí, pelo menos. Aqui tem uns exemplos de plotagem dos resíduos. Essa é uma plotagem normalizada. Veja, aqui ela está medida em desvios padrões. A média aqui do resíduo, que seria zero, o esperado. Um desvio padrão para cima, dois para cima, menos um, mais dois desvios padrões. Tá o S, porque é o desvio padrão amostral. Nesse caso, eles são normais. O que é uma distribuição normal? A maior parte dos resíduos se concentra, 70% deles se concentra, 70% dos resíduos se concentram dentro do intervalo de um desvio padrão para baixo e para cima. Veja, a maior parte aqui está concentrado nessa região. Acima de um, tem poucos. Acima de dois, muito poucos casos aqui. Esse aqui está escapando um pouquinho, mas acontece. Então, esse daqui é um resíduo bem normal. Esse resíduo não é normal. Aqui ele tem relações que não são lineares. Então, a plotagem aqui está indicando que ele não é linear. Esse daqui, o que acontece? Olha, ele se concentra aqui no meio, está tudo bonitinho, mas veja só esse sujeitinho aqui, ó, um outlier. Isso daqui viola já a minha suposição? Não necessariamente, mas é bom a gente tomar cuidado. Olhar com muito cuidado a nossa distribuição. Esse daqui, veja o que acontece. Esses dois aqui, o que acontece? A variância vai aumentando com o tempo. Aqui ela vai diminuindo ao longo do tempo. Ou seja, a variância não é constante. Aqui ela é constante, ela está bem espalhadinha, aqui ela também está. Aqui o grande crime aqui é o outlier. Esse aqui, então, é cheio de problema. Ó. A variância não é constante, tem outlier a beça, mas ele está razoavelmente concentrado aqui no meio. Mas é complicado. Esse daqui tem um espalhamento normal, mas veja, a maior parte não está aqui no meio. A maior parte dos resíduos estão acima de um desvio padrão. Então, esse daqui não é normal. Esses aqui não são normais, os resíduos não são normais. Esse daqui, ó, com cuidado. E esse daqui tá bonitão. Depois a gente vai ver alguns exemplos disso ali mais para frente. Se os dados... o modelo é de análise linear. Então eu tenho um modelo de análise linear. Se os dados não forem lineares, o modelo não serve. E aí, eu descarto esse modelo? Existe modelo para análise não linear? Existe. Só que já são modelos polinomiais, são modelos muito mais complexos. A interpretação, o tratamento estatístico, tudo é muito mais complexo. Se puder ser linear, é muito melhor. E se os dados não forem lineares? Eu posso tentar transformar eles numa reta. Então vamos ver esse exemplo aqui. Eu tenho aqui, ao longo dos anos, o faturamento de uma empresa. Vê que ele vai aumentando de uma maneira não linear. Existe alguma operação matemática que eu possa fazer para deixar eles mais lineares? Bom, se ele é um exponencial, eu poderia aplicar logaritmo. Pode ser que a palavra logaritmo cause um pouco de trauma aí em algumas pessoas, aí, mas ela é um instrumento bastante útil. Se eu fizer o logaritmo, é uma coisa que lida com fatores exponenciais. Se eu aplicar logaritmo para o faturamento, veja, ele fica praticamente uma reta aqui. Só que aí o meu modelo fica muito menos intuitivo. Se eu falasse, olha, a cada ano o faturamento da minha empresa dobra ou triplica, aqui eu vou ter que falar, a cada ano o logaritmo do faturamento aumenta em tantos por cento. Você fala, mas como logaritmo do faturamento? Não é uma coisa intuitiva para a gente, porque a gente fez uma transformação. Mas para análise estatística, isso pode vir a ser útil para a gente, para fazer previsões e assim por diante. Então, se as variáveis não forem lineares, eu posso tentar fazer isso, né?
uso logaritmo, logaritmo natural, tiro raiz, faço alguma equação, faço algum tipo de transformação qualquer aí que vai ser interessante, mas o modelo vai ficando um pouquinho mais complicado. Como é o processo de fazer uma regressão linear? Primeiro, vamos explorar os dados. Vamos entender como os dados se comportam. Vamos fazer um gráfico de dispersão, um mapa de correlações, vamos conversar um pouco com os dados. Depois a gente pede, se a gente vê que parece que está tudo legal, que ele não são os dados muito loucos, que tem relações muito estranhas entre si, vamos tentar fazer uma regressão. E a gente verifica o p-valor dessa regressão. É estatisticamente significante? Beleza, passou da primeira fase. Ele melhorou bastante a explicação do meu modelo. Se ele não é estatisticamente significante, o assunto morreu. Regressão não se aplica aqui. Ele melhora bastante a explicação do meu modelo. Ele diminui o meu erro. O R quadrado dele é bom. Se for bom, excelente. Se não for bom, pode ser que não vale a pena eu tornar o meu modelo super complexo para ganhar 10, 20% aí na minha explicação. Qual seria um bom valor de R quadrado? Depende do problema que você vai estar trabalhando. Numa regressão simples, com fenômenos sociais, às vezes multicausais, uns ganhos de 20, 30% é uma coisa bem aceitável assim. Se você pegar um fenômeno social e conseguir um R quadrado de 90%, 95%, eu truco. Você fez alguma trapaça, não é possível. Num fenômeno social, não dá para a coisa ser numa regressão linear simples, nem numa múltipla. Mas numa regressão linear simples, não dá para ter um valor desses aí. Um valor aí de 40, 50, 60, nossa, muito bom mesmo. Aí a gente determina os coeficientes da reta, o nosso A e o B, e verifica se o modelo é interessante e pertinente. Bom, passou? Ainda não, tem mais uma etapa. A gente vai ver os nossos pressupostos, vamos olhar os nossos resíduos, a sua normalidade e a sua homocedasticidade, ou seja, o comportamento da variância dos nossos resíduos. Então vamos voltar para aquele nosso exemplo anterior. É aquele mesmo conjunto de dados, eu coloquei esse conjunto de dados disponível para vocês ali no Moodle. O que eu quero explicar é o tempo de reação. Tinha uma variável que era gênero, como uma possível variável explicativa do nosso modelo. Tinha, depois, a gente fez o teste ali com a nova e viu que ele não era adequado. Depois a gente fez com a idade e viu que funcionava. Para cada faixa etária, a gente tinha uma média diferente. Agora tem a acuidade visual, medida aqui em porcentagem. Se a sua acuidade visual é 60%, 100%, 90% e tal. O que eu quero explicar? Tempo de reação. É a nossa variável dependente, a variável que a gente quer explicar. As nossas variáveis independentes, então, eram o gênero, a idade e a acuidade visual. A gente viu que idade, ok. Gênero não ajudava a explicar o tempo de reação. Vamos tentar explorar os nossos dados. Então, eu peguei esses dois aqui. Gênero é uma variável categórica, idade aqui era uma variável categórica também, mas ordinal, numérica. Então, daria para calcular. Então, fiz uma correlação entre idade e tempo de reação, e acuidade visual e tempo de reação, e idade e acuidade visual. Já que os números têm, peço para a planilha calcular para mim. Encontrei esses resultados. Tempo de reação pela idade, a minha correlação, ou seja, o meu R, 76. Conforme aumenta a idade, o tempo de reação aumenta também, leva mais tempo para reagir ao estímulo visual. Acuidade visual e tempo de reação. Conforme diminui a sua acuidade visual, seu tempo de reação diminui. Tem uma relação linear aqui. Negativo. Ou seja, se a minha acuidade visual aumenta, eu enxergo melhor, o tempo de reação cai. Se eu enxergar pior, ele aumenta. E eu cruzei também idade e acuidade visual. Não eram as minhas variáveis explicativas, mas eu estou tentando analisar se elas são correlacionadas. E aparentemente tem uma certa correlação entre elas.
Então, olhando o sinal aqui, eu consigo indicar um pouquinho em que sentido se dá essa relação. Verificando o valor aqui dos números, olha, esses dois aqui, significa que é uma certa linearidade. Será que graficamente isso vai aparecer para mim? Então eu plotei esses gráficos. Aqui as idades, como elas estavam em faixas, ela está tudo agrupada aqui, ó, 20, 25, 30, 40. A acuidade visual já tinha uma variaçãozinha maior. Aparentemente, aqui uma reta de regressão, pedir para plotar a reta de regressão aqui no meio também. Olha, ela até serve aqui, não tem nada que esteja um outlier. Esse daqui está distante, mas ele não é um outlier. Ele não está puxando a reta, ele seria um outlier se estivesse aqui para baixo, aqui para cima. Tal. Mas ele está bem na direção da reta, ele só está afastado dos outros aí. Está aumentando a confirmação. Se ele tivesse em outra direção, podia ser um pouquinho problemático, mas vamos ter que dar uma olhada nele, porque esse cara pode causar algum probleminha aí. Mas vamos verificar isso depois. Aqui não tem nada assim que seja muito disperso. Então ele é aplicável ao modelo em ambos os casos? Parece que sim. Aparentemente, ok. Até aqui, tudo bem. Aí eu pedi para o SPSS analisar a regressão entre tempo de reação e acuidade visual. E ele gera essas tabelinhas aqui para mim. Depois a gente vai ver no Jamov como são, mas elas são bem parecidas aqui. Primeiro a nossa ANOVA. O que a ANOVA traz? A significância. Tabelinha regressão, os resíduos, soma do quadrado, o grau de liberdade. Aqui ele põe DF porque é Degrees of Freedom, graus de liberdade. O valor de F e a significância, o 0,000. Ele só tem 3 casas depois da vírgula aqui, ou seja, está abaixo de 0,01%. Significância bem alta. Então, ele é estatisticamente significância? Ok, muito bom. O resuminho do modelo. Ele está aqui, o nosso modelo, dá um valor de R. Esse valor de R é a nossa, no fundo, é aquela nossa medida de correlação. E aqui o R quadrado, ó, 0,57. Nada mal, quase 60%, nada mal. Esse valor ajustado aqui, para regressão simples, ele não faz muito sentido. Para múltipla, ele é importante, mas para simples, ele não faz sentido. Então, tem um R quadrado. Ok. Aí eu olho os coeficientes. Aqui ele tem um coeficiente. A minha constante, 162. E o meu B, o grau de inclinação, 0,64. Será que os coeficientes são significantes? Olha aqui a significância dos coeficientes. Ok, 0,00. Se fosse 0,05, seria 5%. Ela está abaixo disso até. E aqui o intervalo de confiança, de 95%. Aqui é importante dar uma olhada nisso daqui. Para constante não faz muita diferença, mas aqui embaixo pode fazer. Veja uma coisa, ele é sempre negativo. Presta atenção, ele é sempre negativo aqui. Significa o quê? Que a minha inclinação é para baixo e ela não muda de sinal. Se ele passasse do negativo para o positivo, eu não sei se ele está para cima ou para baixo, mas aqui ela está numa direção só. Então, o que eu estou falando para aqui? O meu tempo de reação é igual à minha constante, né? Lembrando aqui a nossa equaçãozinha. Y igual a mais B de x mais o nosso erro. O A é a nossa constante, é igual. O tempo de reação era medido em milissegundos, 162,1 milissegundos, aqui arredondando. O B é negativo, menos 0,642 vezes a acuidade visual, mais algum erro. Ou seja, para cada 1% de acuidade visual, o meu tempo de reação cai em 0,64 segundos. Se a minha acuidade visual for 100%, então eu consigo estimar o meu tempo de reação. Ele vai ser 162,1 menos 0,6 menos 0,642 vezes 100, que vai ser
162,1 menos 642, que vai ser aproximadamente aqui 97,9 milissegundos. Então, para cada grauzinho ali cada porcento de tempo de reação, eu consigo, de acuidade visual, eu consigo determinar o quanto ele afeta o meu tempo de reação. Esse valor aqui é 0,64? Não, ele pode estar, o valor real pode estar entre 0,91 e 0,36, pode estar entre esses dois limites aqui. Ele parte de 162, a minha reta seria então uma coisa assim, 162, e ela vai caindo aí ao longo do tempo aqui. Aqui o tempo de reação e aqui o nosso acuidade visual. Ela parte de 162, pode ser que ela parte de 138 ou de 185. Qual valor é o mais adequado? Não sei, mas a nossa amostra indica, olha, começa chutando por 162 e por 0,64. É isso que ela indica. Então ele dá os nossos coeficientes aqui. Depois eu pedi para o SPSS plotar os resultados. O SPSS plotou para mim aqui os meus resíduos, o histograma dos resíduos, ele traçou aqui uma curvinha normal para eu analisar. O comportamento aqui dos meus resíduos é normal? Olha, ele está concentrado aqui no meio, não é exatamente normal, mas também não está tão longe assim, né? Então, conforme vai aumentando, ele vai diminuindo, então ele está bem razoável aqui. Ele costuma cair certinho aqui dentro? É difícil acontecer, né? Mas ainda mais com um banco de dados pequeno, aqui são só 20 observações. Mas se aparecesse um outlier, ele ia aparecer aqui para fora. Então aquele que parecia ser um outlier ali, quando a gente olhou o gráfico, no fundo ele não está sendo um outlier, está caindo aqui dentro. O que ele está fazendo aqui é, essa linha aqui no meio seria a minha previsão e aqui onde os valores normalizados apareceram. Veja, ó, eles estão espalhados aqui ao longo do gráfico. Uma hora eles estão para cima, outra hora para baixo. Se eles estivessem tudo para cima e um pouquinho para baixo, ou tudo para baixo e um pouquinho para cima, é sinal que tem outlier aí. Então, os resíduos aqui parecem, a variação parece ok, elas parecem independentes e o comportamento parece normal. Então, está tudo ok por enquanto. Então, o nosso modelo de regressão pode ser aprovado aqui. Eu poderia utilizar, para explicar aqueles dados, um modelo de regressão também. A gente já viu que gênero não era uma boa explicação. A nova, depois, com as faixas etárias, pareceu ser uma boa explicação. E a acuidade visual também parece ser uma boa explicação. Qual dos dois é melhor para a gente usar para tentar explicar tempo de reação a estímulo visual, então? Vamos comparar os dois modelos. Média por faixa etária, meu p-valor 0,61 e o R quadrado 58,7%, que a gente viu na aula de ANOVA ali. Regressão com acuidade visual, p-valor 0,01 menor que 0,01%, e o R quadrado 57%. O R quadrado aqui é um pouquinho menor, mas a significância é um pouquinho maior. Qual dos dois é melhor aqui? O nível de significância aqui é abaixo de 1%, aqui é ainda mais forte, mas os dois são muito bons. O R quadrado aqui é um pouquinho melhor, mas os dois são muito próximos aqui. Se um fosse 60, outro 40, aí era fácil decidir. Um fosse 5%, outro 0,1%, razoavelmente fácil decidir. Mas aqui os dois são significativos e tem um bom R quadrado. Então, qual deles eu devo escolher? O que for mais útil, o que for mais fácil, mais conveniente. Se eu tivesse que estimar o tempo de reação a um estímulo visual, e eu tivesse como a informação que eu tivesse acesso da pessoa fosse o cadastro dela, eu ia preferir o modelo por faixa etária, porque eu olho no cadastro, quando a pessoa nasceu,
sei em que faixa etária ela se enquadra, eu consigo fazer uma previsão. Se eu estou trabalhando numa clínica de cuidados visuais e tenho uma medida de acuidade visual dos meus pacientes, eu posso usar esse modelo aqui. Ele é um modelo estatisticamente mais bonito, mais elegante. Mas se eu não tiver o dado de acuidade visual, ele é inútil para mim. Faixa etária é fácil levantar, acuidade visual não. Mas se eu tiver, eu posso usar um modelo um pouco mais complexo. Então, a facilidade e conveniência que nos interessam aí em relação à regressão. Eu mostrei para vocês um plot ali que eu tirei do SPSS. Mas eu vou tentar mostrar esse plot aqui no Jamov aqui para vocês. Então tá aqui o site do Jamov, né? Ele tem, por aqui na página inicial, ele tem aqui todo o formatinho, dá para você acrescentar um monte de coisa, tem vários recursos para acrescentar no Jamov. Dá para fazer uns pacotes bem bacaninhas aí. Do ano passado para esse eles melhoraram aí. Acho que tem até uns tutoriais em português agora. E a parte do download. Se eu pedir para abrir, ele vai vir com essa carinha aqui, ó. Então ele tem aqui numa parte uma planilha e aqui ele tem uma parte com os nossos resultados aqui. E tem várias técnicas estatísticas possíveis. Exploração dos dados. Esse daqui não dá para eu ampliar, né? Então tem medidas descritivas, ele tem gráficos aqui, scatterplot é gráfico de dispersão, né? Carta de Pareto, teste T entre amostras pareadas e uma amostra só, testes de ANOVA, vários tipos de testes de ANOVA, a gente usa essa One Way ANOVA, que é a ANOVA simples, tem vários tipos de teste de regressão também, matriz de correlação, correlação parcial, regressão linear e vários outros tipos de regressão, regressão múltipla, logística e assim por diante. Dados com frequência é aquelas medidas de Q quadrado, ó, testes de Q quadrado. E análise fatorial, que a gente não vai trabalhar aqui. O que eu disponibilizei para vocês é esse banco de dados. Então, são os dados da nossa amostra aqui. Indivíduo, tempo de reação, gênero, idade. Eu vou importar esses dados no Jamov aí para a gente fazer a análise. Então ele tem aqui uma opção de novo arquivo, tal. Eu vou pedir para importar, import, aqui, exemplo a nova, que é aquele banco de dados aí. Ele fez a importação. Como a primeira linha, ele já considera como rótulo do dado. Então colocou aqui indivíduo, mas ele colocou 3 colunas aqui que não tem significado nenhum aqui para a gente. Eu vou pedir para ele apagar, ó. Data, delete das colunas aqui. Essa A, B e C aqui, não sei porque que ele criou isso daí. Deletar as 3 colunas? Sim. Lembre-se, num banco de dados, sempre as colunas são as variáveis e as linhas são as observações. Então, aqui, o indivíduo 1, ó, tempo de reação, gênero masculino, feminino. E ele atribui para cada uma das minhas variáveis, ele atribui um tipo de dado. Tá? Data. Setup. Então tem cada um dos tipos de dado. O indivíduo, eu considero um dado, ó, tem medidas nominais, ordinais, contínua e identificação. O indivíduo era uma identificação, ID. Ok. Tempo de reação. Essa era uma variável contínua. Então ela tem uma reguinha aqui indicando que ela é contínua. Gênero. Nominal. Ele já identificou como nominal. Idade. Ele colocou como nominal, mas ela é uma ordinal. Marquei como ordinal aqui. O tipo de dado, integral, decimal, texto, né? Deixa eu ver como ficou no gênero. Ah, ele já coloca como texto. Acuidade era uma variável contínua. Valor integral, ele não tem decimal, ele não tem casa depois da vírgula. Então deixa como integral.
Veja que mudou aqui o desenhinho das minhas variáveis. Aqui eu não tenho como ampliar para vocês, né? Mas ela estava toda com essas bolinhas aqui indicando que eram nominais, e essas daqui ó, já são ordinais e essas já são contínuas. E aí eu posso escolher a minha análise. O que que eu fiz? Foi tempo de reação versus acuidade visual. Então vou pedir análise, quero regressão, vou pedir correlação primeiro, a matriz de correlação. Ele está falando que variáveis ele pode correlacionar. Tempo de reação, idade e acuidade. Tá. Ele fez uma matriz de correlação. Conforme eu vou colocando, ele já vai colocando os resultados aqui. Isso que é bonitinho nesse programa. A correlação de idade e tempo de reação, 0,76 ao p-valor, 0,001. Acuidade e idade foi 0,399, 0,081. Ele não fez tempo de reação. Deixa eu ver se ele tem aqui o tempo de reação versus idade versus acuidade. É 0, menos 0,755 também o p-valor, 0,01. Então, ok. Ele fala aqui, ó, o que, que eu devo fazer? Registrar as significâncias, flag significante, é sinalizar. Ó, veja que ele sinalizou aqui com as estrelinhas, três estrelinhas, três estrelinhas. Aqui ele não sinalizou, porque essa correlação aqui está acima de 5%. Ó. Aqui ele indica o grau de correlação. Muito bem. Então a gente já tem correlação. Vamos pedir a nossa regressão linear agora. Essa daqui é uma matriz, ela tem todas as variáveis contra todas. Quando eu peço uma regressão, eu tenho que ter a variável que eu quero que seja dependente. Aquela que eu quero explicar. Eu quero explicar tempo de reação. Então ela está sozinha aqui. E as variáveis que eu quero que sejam explicativas. Aqui eu posso colocar mais de uma, aí vai ser uma regressão múltipla. Mas eu vou pedir só acuidade visual. Veja que ele já está começando a fazer as continhas aqui. Ó, já tem um R quadrado aqui, ó, o 0,57 que a gente tinha visto lá. E aqui tudo que eu posso pedir em relação ao meu modelo. Os níveis de referência. Deixa eu ver que teste eu quero aqui. Eu vou pedir um teste de normalidade e o plot dos resíduos, que é aquela tabelinha lá. No meu modelo aqui, as medidas ó, R quadrado, eu vou querer o teste F também, a minha significância. Nos coeficientes, eu vou pedir o intervalo de confiança com 95%. Aqui não vou pedir mais nada, aqui não vou pedir mais nada. Então, tenho aqui todos os nossos resultados, olha. Aqui o modelo, o p-valor do modelo, o ajuste do modelo, p-valor 0,001, o r quadrado, os 57%, o valor de f, os graus de liberdade. Aqui ele não colocou naquele formato da matriz da tabelinha de ANOVA, mas os dados são os mesmos, o p-valor, os graus de liberdade, porque não interessa para a gente saber aqueles, no fundo, saber aqueles soma dos quadrados dos erros, nada aqui. Os coeficientes, ó, intercepto 162, a significância dele está aqui, o teste T, e os intervalos de confiança, 138, 185, menos 0,64. Aquele plot, a gente vê que não tem nada muito fora, ó, com exceção desse aqui. Ó. Aparentemente tem um valorzinho aqui que pode estar complicando um pouco, mas não está tão distante, não. Tá razoavelmente aceitável aí. Esse daqui é um teste de normalidade. Ele vai dar um p-valor baixo se a minha normalidade estiver sendo violada. Se o p-valor for alto, quer dizer que ele está próximo de um normal. Né? O alto pode ser no máximo 100%, a 77%, então ele está bem dentro de uma normalidade. No SPSS também dá para fazer isso, obviamente. Então, o que a gente precisa fazer é interpretar esses valores, achar o p-valor, interpretar os resultados que a gente tem dos coeficientes e saber o que o nosso modelo está trazendo para a gente. Exatamente essas medidas aqui, que são o tempo de reação, o intercepto e o meu grau de inclinação.